Em pé, por gentileza, e abra a palavra do Senhor em Tiago, capítulo 2. Nós vamos ler hoje do versículo 14 ao versículo 26. Nós estamos com uma série de pregação intitulada Cristianismo Prático. A carta de Tiago, para aqueles que não vieram na semana passada e estão aqui, nós entendemos que essa carta é uma carta muito prática e não teórica. E ela então vem nos trazer muitos ensinos, muitos direcionamentos ao qual nós devemos seguir. E hoje nós vamos ver um texto que é muito conhecido. Com certeza você já passou por ele, você já viu ele, ouviu sobre ele. A fé sem obras é morta. Tiago 2, 14 até o 26, e nós vamos ler de maneira responsiva. Eu farei a leitura dos versículos pares e peço a gentileza da igreja ler bem alto os versículos ímpares. Todos acharam? Se você tiver alguma dificuldade, vai ser projetado aqui à frente, ok? Vamos lá então ler a palavra do Senhor, que diz assim, Tiago 2, 14 a 26. Pai, em nome de Jesus, nós acabamos de ler a Tua palavra. Amado Espírito Santo, precisamos de Ti neste momento para transmitir e receber esta verdade. Fala aos nossos corações, para que quando sairmos daqui possamos colocar em prática na nossa vida diária. Essa é a oração que fazemos no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Você pode se assentar. Meus irmãos, nós temos aqui um relato bíblico inspirado, revelado, iluminado por Deus, como todos bem sabem, justamente que a palavra do Senhor de Gênesis a Apocalipse, ela o é. Então não tem nenhum tipo de dúvida de quando Tiago registra essas verdades, é justamente para que possamos entender o nosso crescimento, a nossa maturidade e justamente o nosso novo nascimento. Todas as vezes que deparamos com a palavra do Senhor, ela nos coloca realmente contra a parede. E precisamos estar cientes daquilo que estamos lendo, vendo e ouvindo. Porque o que vale, na verdade, é quando nós saímos daqui, das quatro paredes que nós chamamos igreja, e estamos lá fora. Apesar que eu não concordo de que aqui é a igreja, mas aqui está a igreja. Porque onde estão 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, a igreja se faz presente. E isso lá fora se dá da mesma forma. Se eu me reúno com mais 2 ou 3 pessoas da minha fé, não só da minha denominação, mas da minha fé, que crê no Senhor e Salvador Jesus Cristo, que crê em Deus Pai e crê no Santo Espírito do Senhor, ali se faz a igreja. Então nós professamos a mesma fé, temos o mesmo Deus, e isso é só pelo poder do Senhor. A questão aqui é muito simples, mas ao mesmo tempo complicada. Até porque muitos estudiosos dizem que essa parte, esse trecho, que nós chamamos teologicamente de perícope, que foi esse pedaço do 14 ao 26 que nós lemos, muitos não conseguem entender. Até mesmo o próprio Martinho Lutero, aquele que afixou as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, quando ele se rebela contra a Igreja Católica, e a luz de Romanos 1,17 vem à tona, e ele interpela os seus líderes para que eles pudessem então conversar biblicamente sobre a palavra. Ele diz que talvez Tiago estivesse contradizendo o apóstolo Paulo. E aqui eu precisei fazer uma colinha para que você possa então perceber qual é essa contradição que Martinho Lutero estava se referindo. Romanos 3:28, em relação a esse texto, no versículo 24, ele diz assim, Romanos 3:28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei.
E o capítulo 2 de Tiago, versículo 24, diz: verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. Mas um outro texto, Lutero vai dizer assim, Romanos 4, 2 e 3. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Tiago 2, 21 vai dizer assim: não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque. Olha só, meus irmãos, nós temos aqui então algo que Lutero chama da carta de palha. Mas não é bem assim. Até porque a própria palavra do Senhor, ela não se contradiz. Ela só é referência uma da outra. Principalmente do Antigo Testamento, fazendo ponte para o Novo Testamento, onde os profetas do Antigo Testamento anunciam a vinda do Messias prometido no Novo Testamento. Então nós chamamos isso de ponte cristocêntrica. E estamos aqui nesta noite justamente para falar sobre um tema que é muito notório: a fé verdadeira e a fé falsa. Pastor, existe isso? Será que existe fé verdadeira e fé falsa? Se você parar para analisar, você vai lembrar daquela velha máxima que nós tanto falamos: lobo em pele de ovelha. São pessoas que vêm à igreja, participam dos trabalhos semanais, falam de Deus, mas só fica por aí. Eles não continuam o que deveriam fazer. Então isso é uma fé falsa, é uma fé não verdadeira. Ao contrário que outras pessoas também fazem a mesma coisa, participam dos trabalhos, estão assíduos na igreja, porém, fazem além do que eles podem fazer. E ali remetemos ao ide de Mateus 28. Por isso que muitas vezes o que Paulo falou é: a causa da salvação é a justificação pela fé. Porém, Tiago está dizendo que a evidência da salvação, da fé, é pelas obras. E eu quero colocar uma terceira coisa aqui: tanto fé como obras precisam andar juntas. Não tem como você ter fé e não fazer as obras. E muito menos você fazer obras sem ter fé. Não tem como. Parece um jogo de maluco aqui. Mas a verdade é, aquilo que você faz, aquilo que você ouve, aquilo que você recebe no seu coração e no seu intelecto, na sua mente, é aquilo que você vai praticar após sair daqui do culto. E isso nós chamamos de testemunho. Lembram-se do que aconteceu no domingo próximo passado? Que as pessoas vieram aqui à frente, nós oramos por elas. Você estava aqui? Quem estava? Então você viu o que aconteceu. E quando isso acontece no meio do povo, e principalmente fora do meio do povo, isso se chama testemunho. Fé e obras. Precisamos então continuar a caminhada para que o Senhor olhe a minha vida, ouça as minhas orações e os meus agradecimentos. A grande questão aqui, meus irmãos, é que o apóstolo Paulo deixa muito claro algo pertinente na carta aos Efésios, capítulo 2, 8 a 10, que vai dizer assim: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, dom gratuito do Senhor. Não é uma recompensa pela prática daquilo que vocês fazem. Eu faço, vocês fazem, mas eu não mereço, e vocês também não merecem. Porque o que eu merecia, o que vocês mereciam, era o inferno.
Mas a graça e a misericórdia do Senhor nos alcança através de Cristo Jesus. E através do que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário, aí sim eu tenho uma nova vida. Continuando, para que ninguém venha a se orgulhar ou se gloriar, porque eu não sou nada acima de vocês e vocês nada acima de mim. Nós só temos um acima de todos nós, que é Cristo Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor eternamente. Amém. Por isso, nós somos obras-primas, feituras do Criador, feituras do Deus Todo-Poderoso, criados em Cristo Jesus a fim de realizar as obras que Ele, quem Ele? Deus, de antemão planejou para nós. Se você parar antes de Gênesis 1:1, não existia nada. Era abismo, era a escuridão. Mas Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo se reúnem e fala: bom, agora nós vamos formar alguma coisa. E pronto. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Por isso que a palavra do Senhor tem poder. Pelo poder da sua palavra, houve-se tudo. Criou-se tudo. Então, nesta noite, nós precisamos entender algumas questões importantes desse texto. A primeira é sobre a fé morta, do versículo 14 ao 18. E eu gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta, por gentileza. Essa primeira questão vem falar justamente o seguinte: Tiago inicia falando, meus irmãos. Ele não está falando em praça pública, ele não está falando em qualquer lugar, ele está falando dentro de uma igreja, ele está falando dentro de uma comunidade, ele está falando para a igreja. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? O que Tiago está querendo nos dizer é o seguinte: o pecador é salvo pela fé. Uma vez que eu conheci o Senhor Jesus e o Senhor Jesus mudou a minha vida, é por algumas coisas que aconteceram comigo. Primeiro, eu caí em si e entendi a minha velha natureza pecaminosa. De quem de fato eu fui criado. Se você olhar o Salmo 51, você vai ver que você e eu fomos gerados no pecado. Minha mãe e a mãe de vocês nos geraram no pecado. Em pecado concebeu minha mãe. Mas é culpa de quem? Deu ou você ser pecador? Lembremos dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Por desobediência deles, lá no paraíso, nós viemos a ter tudo isso. Isso que nós carregamos hoje, o nosso pecado, a nossa natureza corrupta. Por isso que as pessoas lá fora precisam ouvir esta verdade. Por isso elas precisam ser transformadas pelo poder gracioso do Senhor. Aqui Tiago está falando que o pecador é salvo por fé, Efésios 2. O justo vive pela fé, Romanos 1,17, eu acabei de citar. A fé sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus 11. Tudo que foi feito sem fé é pecado, Romanos 14. A palavra do Senhor nos dá direcionamento daquilo que eu sou e daquilo que você é. Por isso a fé, ela é morta em si mesma. Mas a fé sem obras e obras sem fé. Não tem como distinguir as coisas, não dá para uma andar longe da outra. Eu preciso não ser reconhecido por ninguém, como uma canção diz. Eu preciso é fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, para a sua honra e para a sua glória, e não ser reconhecido por alguém. Nossa, Valtinho e Ellen,
Parabéns, tocaram muito hoje. Eu aprendi o seguinte, com uma pessoa que nem no nosso meio está mais. Toda honra e toda glória é de Deus. Quando vier um tapinho nas suas costas, ô irmão, você ora, hein? Ô irmã, você prega, hein? Ô filho, ó. Calma. Calma que muitas vezes pode ser do diabo isso. Então cuidado com o que você anda ouvindo. Elogio, lógico que é muito bom, é gostoso, mas perceba quem está fazendo para você. Porque nós precisamos ter olhar, ouvidos e bocas de Deus. Nós não podemos sair à torta e à direita fazendo e acontecendo, não. O Senhor é quem nos direciona, o Senhor é quem nos dirige, o Senhor dirige a sua igreja. Ele é o dono dela. Não se esqueça disso. Em Hebreus encontramos a galeria da fé, os pais da fé, onde homens e mulheres creram em Deus e viveram, e também morreram por sua fé. A fé é a confiança de que a palavra de Deus é verdadeira, não importando as circunstâncias. Não importa como você está hoje aqui, do jeito que você chegou. A palavra, ela é imutável. Ela jamais muda. Mas eu e você mudamos constantemente. De manhã eu poderia estar bem, depois do almoço nem tanto. À tarde, bravo. À noite, melhorei. Não é assim o nosso dia? Passamos altos e baixos assim, no mesmo tempo. Se você já foi para São Paulo, você com certeza nunca mais vai ser pego desprevenido. Então você tem que levar um guarda-chuva, você tem que levar uma blusa e até mesmo uma troca de roupa. Porque lá num dia tem as 4 estações. Primavera, verão, outono e inverno. Fora os temporais, fora a poluição, fora o cheiro gostoso ou do Tietê ou de Pinheiros. É assim, irmãos. A nossa vida é assim. Então, eu queria trazer algumas características da fé morta. A primeira é que ela é divorciada. Ela é separada da piedade. Não tem como andar juntas. Fé morta e piedade. Fé morta e fé verdadeira. Não dá. Não dá liga. Água e óleo. As cozinheiras e os cozinheiros de plantão sabem que isso não dá certo. Não se mistura. A água e o óleo precisam de um terceiro elemento para que haja, a junção disso. E normalmente é uma farinha, é um pó. E ali sim você consegue unir esses 3 elementos. Mas a segunda característica da fé morta é que ela é meramente intelectual. Sabe aquela cara de paisagem que quando você é detentor de uma sabedoria incrível em alguma área, por exemplo, engenharia, e eu fico com cara de paisagem para o Valtinho achando que eu sei tudo, mas não sei nada? Meramente intelectual. Meramente não entendendo bulhufas nenhuma. Mas seja sincero, olha, eu não entendi. Poderia me explicar de novo? Professores da escola dominical. Quando você pergunta para a sala, alguém tem alguma dúvida? Você só ouve os grilos. Cri, cri, cri. Ninguém fala nada. É assim. Ou por medo, ou porque não entendeu. E ali a gente nunca vai saber o que é verdade ou não. A terceira característica que a fé morta, ela é ineficiente. Não tem eficiência alguma. Ela não serve para nada, porque está morta. Imagine alguém entrar nesse corredor aqui, maltrapilho, sujo, roupas surradas, tudo desgrenhado, e sentar por aqui. Será que você afastaria porque ele sentou do seu lado?
Será que você mudaria de banco? Ou será que você permaneceria do jeito que você está? Eu estou muito bem vestido, da minha forma. Tomei meu banho, estou cheiroso, sento do seu lado, está tudo bem. Mas e o contrário? Uma prostituta? Um homossexual? Um ladrão, um homicida? Como fazemos? Só que a aparência não dá para você perceber. Alguns sim, outros não. Como nós nos portamos? A questão aqui, meus irmãos, ela é muito simples. E o último ponto é que a fé morta, ela é incompleta. Novamente o versículo 22, acompanha aí por gentileza. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Mas a primeira questão aqui é a fé morta. A segunda é uma coisa muito ruim. A fé demoníaca. Versículo 19, novamente, vai dizer o seguinte: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Essa fé demoníaca nada mais é do que a fé morta, mexendo com o seu intelecto e, além do seu intelecto, mexendo com as suas emoções. A fé morta, ela mexe com o nosso pensamento. Mas a fé demoníaca, além do nosso pensamento, as nossas emoções. São coisas que querem nos derrubar, nos colocar para baixo. Nos falar, realmente, não valemos nada, não somos nada e nunca seremos nada. Não é isso que Deus falou que nós somos. Deus falou que nós somos mais que vencedores. E toda palavra contrária não vem de Deus. Por isso, essa situação em que os demônios creem e tremem, porque eles sabem o lugar deles eterno. O lugar deles na eternidade é no lago de fogo e enxofre. Por isso, Tiago vem nos trazer uma terceira questão. A fé morta, a fé demoníaca e, por último, a fé salvadora, que vai do versículo 20 ao 26, e você pode ficar atento aí a esta passagem, pois ele vai nos falar justamente a síntese em 3 palavras: conteúdo, concordância e confiança. Muitas vezes nós não temos conteúdo. Muitas vezes nós não concordamos com as coisas do reino. E outras vezes, vamos além, não temos sequer confiança no Deus que faz, que fez, que faz e continuará fazendo o que Ele desejar na minha e na sua vida. A grande questão é: que conteúdo eu tenho absorvido? Qual é o conteúdo da palavra que mais me chama a atenção, que te chama a atenção? A outra questão é a concordância, porque aquilo que for ligado na terra será ligado no céu, ou aquilo que for ligado no céu será ligado na terra. Concordância, mas confiança. Essa é uma palavra que hoje em dia está muito difícil, não por nós cristãos, ou pelo menos aqueles a quem eu penso e acho que são cristãos verdadeiros, mas principalmente por aqueles que vivem numa pele, como se fosse um lobo na pele de ovelha, vivendo uma falsidade. Lembram-se das ministrações de quarta-feira? Hipocrisia, fingimento, falsidade, atores. Cuidado. Mas Tiago também nos dá algumas características dessa fé salvadora. A primeira é que ela tem base na palavra de Deus. A minha fé e a sua fé deve estar
alicerçada nesta palavra que é a verdade, na Bíblia Sagrada, essa que está em suas mãos. Tiago cita também aqui como base 2 exemplos, Abraão e Raabe. Abraão, um judeu, aquele que foi dito que seria pai das nações de multidões, e Raabe, uma prostituta, uma gentia, uma qualquer aos olhos de muitas pessoas. Mas sabe o que dá liga nos dois em Abraão e Raabe? Uma palavra: confiança. Abraão confiou que Deus o faria pai das nações e gerou um filho prometido para ele. E Raabe também confiou quando ouviu a mensagem, e ela então pôde mudar a sua vida. Só muda quem quer, meu irmão e minha irmã. Guarde isso, escreve isso aí em algum lugar. Só muda quem quer. Quem não quer, continua do mesmo jeito. Quem quer, faz. Quem não quer, dá desculpas. Essa eu aprendi e jamais esqueci. Quem quer, faz. Quem não quer, dá desculpas. E isso vale na minha vida e na sua vida. Na nossa igreja, fora daqui, aonde você for, a fé salvadora está baseada, alicerçada, fundamentada na palavra de Deus. Amém? Segundo, a fé salvadora envolve todo ser humano. Não tem um ser humano na face da terra que não seja envolvido pelo primeiro amor. O Senhor me amou primeiro, o Senhor te amou primeiro, e por isso enviou Jesus Cristo. E quando eu pego as palavras do Valtinho, mas eu continuo sendo assim, e eu acho que ele também, mas muitos crentes, quando ficaram conhecendo Cristo, entregaram a sua vida para Ele, no meio do caminho se perderam, desanimaram, desistiram. E eu continuo com o meu primeiro amor, porque quem me comprou não foi qualquer um, mas foi Jesus Cristo, Filho de Deus Todo-Poderoso. E eu gostaria que você, ao sair daqui nesta noite, você pensasse muito nisso, principalmente nesse terceiro ponto, a fé salvadora, que está alicerçada na palavra, que me envolve por completo. Em terceiro lugar, que me conduza à ação. Eu não posso ficar prostrado, meu irmão e minha irmã. Eu não posso ficar estático, parado, porque as coisas estão acontecendo. E talvez você não saiba, mas deixa eu te dizer, Jesus está voltando. E Ele pode voltar agora, e se voltar agora, como que você está? Como ou onde você vai parar? Não tem uma segunda chance, como muitos falam. Você vai ficar no lugar, esperando, daí você vai voltar para melhorar. Esquece. Para com isso. Isso não existe. Mas a palavra do Senhor vai dizer que realmente a minha ação, e qual é a ação? Gênesis 15:6, dá para pôr aí, Flavinho, rápido, por favor? Gênesis 15:6 vai dizer assim: ele creu no Senhor. Sabe quem está falando? Abraão. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Por que ele creu no Senhor? Porque ele não desconfiou de quem falava com ele. E ele falou: você vai ser pai. Tudo bem que eles erraram no meio do caminho. Pegaram lá a serva de Sarai, né? Fugiu o nome. Agar, obrigado. Agar, e tiveram Ismael. Ismael não é o filho da promessa. Mas depois de um tempo, quase 15 anos, vem Isaac, o filho da promessa. Por isso a briga entre palestinos e judeus até hoje. Ismael e Isaac. Isso é uma outra história para uma quarta-feira que você possa vir aqui. Então, foi imputado para a justiça. Isso mostra obediência a Deus. E por isso, ele leva o seu filho para o sacrifício.
Ele não conversa com Deus, mas Senhor, demorei tanto para ser pai, Sara também para ser mãe, e agora o Senhor vai tirar de nós? Eu vou tirar de vocês, porque eu sou Deus e sou eu que mando. Então ele faz o que tem que fazer, junta lá uma tropa, pega um menino e leva. Sara, pensa que ela não sabia o que ia acontecer? Lógico que sabia, coração de mãe. Você que é mãe sabe. Mas ela não repreendeu. Eu fico pensando, não está escrito, mas eu fico imaginando que conforme o percurso vai saindo, vai acontecendo, Sara está falando com Deus. Eu fico imaginando isso. É um direito meu de pensar assim. E eu estou pensando em vocês que são mães aqui, que não querem que nada de ruim aconteça com os seus entes queridos, seus filhos queridos. Por isso, Abraão obedece, confia e vai. Ação. Monta lá, né, o altar. Coloca o menino aqui. E a hora que ele levanta o cutelo para sacrificar, opa, valeu, passou na prova. Tirou 10. E logo aparece um animal para ele ser sacrificado. Você imagina a cabeça de Isaac? Vendo o que está acontecendo? Sabendo que poderia acabar ali? Mas ele também não fala nada. Mas aí acontece o sobrenatural. Além de tudo isso, meu irmão e minha irmã, o segundo exemplo aqui é Raabe. E justamente Raabe, uma prostituta, uma gentia, uma mulher que não era da linhagem sacerdotal, ela vai e esconde 2 espias. Josué 2:11. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Nós temos aqui algo que acontece nesta mensagem, porque o coração de Raabe é tocado. Os espias estão ali, prontos para serem pegos, mas ela, mesmo sabendo que não tinha muito a ver, faz o bem para aqueles 2. E por fazer o bem, ação de esconder aqueles 2 espias, Deus vive na vida dela. Ela se converte, ela volta uma nova pessoa. E tudo aquilo ela deixa para trás, a sua velha natureza, o seu velho eu, e passa então a fazer aquilo que Deus traz para ela. Então tudo isso, meu irmão e minha irmã, é para que eu e você possamos entender e continuar crescendo na palavra do Senhor. E aqui nós podemos dizer assim, versículo 24: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, 25, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir para outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. E eu quero concluir aqui nesta noite, dizendo que as 2 coisas, fé e obras, elas não andam separadas. Não tem como eu só ter fé e não trabalhar. E não tem como eu só trabalhar e não ter fé. Fé é algo que move o meu coração e o seu coração, meu irmão e minha irmã. Você que está aqui nesta noite, você veio com certeza ouvir algo de Deus, e Deus está falando com você nesta hora. Você precisa confiar em mim, Deus falando. Você precisa acreditar na minha palavra, Deus falando. Você precisa trabalhar porque eu estou voltando, Deus falando. Tudo que Deus fala, tudo que Deus faz é bom, é perfeito e é agradável.
Basta eu e você colocarmos em prática. Por isso, meus irmãos, a salvação é pela fé, mas não só por fé. A salvação é pela fé e também associada às obras. Por isso, Tiago deixa bem claro aqui que não era a ortodoxia. O que é isso, pastor? A doutrina correta. Mas a ortopraxia. O que é isso, pastor? A prática correta. Eles tinham problemas? Sim, em crer e não fazer. Então Tiago está dizendo que não basta só crer, precisa crer e fazer. E não adianta só fazer, precisa fazer e crer. Por isso as duas estão entrelaçadas, estão alinhadas. Eu preciso de fé para conseguir trabalhar, para fazer as obras, mas não são as obras que me levam para o céu, de forma alguma. Até porque quem fez para a minha vida já foi feito. Cristo já fez na cruz. Então não é aquilo que eu faço aqui que me leva ou me dá mérito para alguma coisa. Esquece, não é isso. O que me dá segurança é realmente entender que Cristo já pagou um alto preço por mim e por você. E é isso que a igreja está ouvindo nesta noite. Já está pago. Eu só preciso fazer, eu só preciso trabalhar. Nada do que eu fizer e do que você fizer, meu irmão e minha irmã, é nada além do que Jesus já fez por nós. Por isso, nesta noite, o desafio para mim e para você é: viva com esta fé salvadora. Tenha plena certeza e confiança que Cristo muda toda e qualquer situação. Jesus Cristo muda toda e qualquer cenário. Basta você depositar toda a sua confiança nele. Abraão fez isso, Raabe fez isso, Noé fez isso. Todos os homens e mulheres da Bíblia que seguiram o Senhor fizeram isso. Talvez o final deles não foi tão bom assim como muitos gostariam de ser, mas isso não conta. O que conta é que eles foram fiéis até o seu último dia de vida. E aqui vai uma dica bônus para todos nós. Continue firme, permaneça firme até o seu último dia, mas continue trabalhando. Não dê desculpas, porque quem quer, faz. Quem não quer, dá desculpas. Que o Senhor continue nos abençoando, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé. Eu quero chamar o ministério de louvor à frente. Eu estarei orando, impetrando a bênção. Não sei se o ministério vai tocar mais uma ou vai encerrar. É? Tá bom. Feche seus olhos, meus irmãos, por gentileza. Pense em tudo